bem-vinda ao meu, o da Jenny, o seu Pod Ondas, onde a gente vai falar hoje sobre um conteúdo incrível, porque o nosso objetivo aqui é levar conhecimento e evolução emocional para você aí. Então é muito importante que você comece, a se investigar, pensar sobre você, e o tema de hoje tem tudo a ver com isso, né, Jenny? Com certeza. Nós vamos falar muito aqui sobre traumas, como esses traumas se instalam na vida das pessoas. E nesse momento que a gente está passando ali, da catástrofe no Rio Grande do Sul, como que essas pessoas vão conseguir lidar com tudo isso daqui para frente, e também como que nós também, que estamos vivendo tudo isso, estamos lidando com esses traumas. E é claro também, uma série muito importante que tá aí, que é o Bebê Rena, tá muito em alta, que fala muito forte sobre traumas, e quando nós estamos vulneráveis e passamos por alguns traumas, a gente se vê, às vezes, aceitando muito menos do que a gente merece. Sim, sim. Na verdade, grandes eventos traumáticos, às vezes a gente precisa diferenciar. Será que é muito grande? Será que pode ser pequeno? Então, nós vamos trazer dois lados, né? Então, o lado do que tá acontecendo agora no Rio Grande, o lado que a série apresentou pra gente, o lado em que às vezes você aí que tá nos assistindo, nos ouvindo também já pode ter passado. Porque é uma coisa certa, gente. Vocês vão aprender aqui um pouquinho, eu vou falar um pouco sobre feridas emocionais, mas o fato é, ninguém escapa, né? Do maior ao menor, a gente carrega umas coisinhas que às vezes impactam na nossa forma de se relacionar, na nossa forma de pensar, agir, de se comportar. Então é muito importante que a gente traga, essa luzinha aqui pra vida de vocês hoje. Mas antes da gente começar com esse assunto incrível e transformador, você tem uma tarefa. Se inscreve no canal, ativa o sininho se você estiver vendo no YouTube. Se não, deixa seu like aqui. Segue a gente no Spotify também. Aqui na descrição do vídeo no YouTube a gente vai deixar todas as nossas redes sociais. Compartilha esse vídeo, principalmente com as pessoas que você ama. Então é muito importante que a gente aprenda e também coloque isso no nosso ambiente. Compartilha com as pessoas mesmo. Exatamente, porque é um assunto super importante. E para começar, acho que é a dúvida de muitos, o que é trauma? Né? Todo mundo fala assim, eu tá com trauma, tá com bloqueio, a gente tá ouvindo muito isso aí ao longo aí dos dias a dia na internet e tudo. E o que é esse tal desse trauma e esse bloqueio? É a mesma coisa? Eu não sei. E não é. Pro senso comum, sou um pouco como bloqueio, porque traumas são experiências marcantes e dolorosas que exercem uma influência a posteriori, mais lá pra frente, na forma como a gente lida com a vida, com a gente, com os acontecimentos, com os relacionamentos. Acaba que transforma isso num modo nosso de operar. Então, como é um evento, ou pode ser uma exposição contínua ao mesmo evento, ele causa uma transformação, às vezes, na nossa identidade, na forma como a gente se enxerga. Então, a depender, por exemplo, a gente tem dois tipos de traumas aqui diferentes, que seria o do Rio Grande do Sul, que seria um trauma agudo, algo que foi rápido, algo que foi imposto ali para aquelas pessoas, elas tiveram que agir de forma muito rápida, e estão tendo nesse momento, né? E a gente tem o trauma crônico, que foi o que como é o nome dele, do Bebê Rena? Doni, né? Doni. Que o Doni foi se expondo de forma gradativa. Então, ele teve aquele trauma ali, né, de cunho sexual, e ele foi se expondo ali várias vezes aquela mesma situação. E há vários traumas também, né? Vários traumas. Então, vários traumas que impulsionam a gente, inclusive, a desenvolver outros traumas. Então, nem sempre, Jenny, é algo... Nossa, sabe? Nem sempre é algo catastrófico, como é a história do Rio Grande do Sul. Mas pequenas coisinhas, assim, também vão gerando em nós um modo de operar, que aí sim impacta na nossa forma de se comportar. Aí vem uma dúvida, assim, muito grande pra mim, uma preocupação, na verdade, né? Com esse acontecimento ali que tá dentro do Rio Grande do Sul, a gente preocupa, poxa, mas e como é que vai ser agora? Porque ali na hora eles estão ali nessa postura de enfrentamento. Eu tenho que passar por isso, eu tenho que esperar a água baixar, eu tenho que ainda conseguir ajudar as outras pessoas, e aí tá naquele movimento todo. Mas na hora que as coisas realmente, assim, as águas abaixarem, as coisas começarem a voltar pro normal, como que vai ser isso, né? Porque a gente sabe que cada pessoa tem uma forma de ver a vida, Sim. Né? Então, cada pessoa vai lidar de uma forma diferente. Eu vejo um vídeo, por exemplo, de um senhor, hoje mesmo eu vi um vídeo ele falando, poxa, vamos ser felizes, aqui, isso aqui tudo é bens materiais. Aí de repente a gente vê outra pessoa falando, acabou minha vida, perdi tudo, né? Então é a forma que a pessoa vê, eu sei, mas como que vai ser isso? E como que você acha que a gente poderia, de alguma forma, ajudar essas pessoas? Eu acho que isso é um ponto importante pra gente falar aqui. Sim. Primeiramente, quando a gente é exposto a um trauma agudo desse, que foi rápido, abrupto, assim...
a gente precisa de um tempo para entender um pouco a magnitude daquilo que está acontecendo, Sim. tá? Então, por exemplo, psicólogos ou pessoas que atuam nessas linhas de frente, a gente precisa ter certo tipo de cuidado para que a gente não suscite um trauma e dificulte com que ele passe depois. Porque ela tem milhares de pessoas passando por essa situação, mas nem todo mundo vai desenvolver e instalar um trauma que vai, de fato, modificar a vida dessa pessoa. Depois a gente fala um pouco sobre sinais e sintomas, mas existem pessoas que vão conseguir se reconstruir e levar a vida de boa. Mas existem pessoas que vão carregar sinais e sintomas emocionais e às vezes físicos pro resto da vida. Então é necessário, é absolutamente a forma como a pessoa interpreta e entende aquilo com base na construção de vida dela. Mas assim, isso infelizmente agora, nesse momento que nós estamos gravando aqui, tá apenas começando. Então, pra gente ter a magnitude do trauma, do quanto que isso vai ser instalado, é necessário tempo, porque agora a gente meio que ligou o modo de alerta de sobrevivência. Então, a gente precisa garantir que essas pessoas tenham água, comida, cobertor, um lugar pra dormir, porque essa é a base, né, da sobrevivência ali, da segurança. E aí, depois que a gente vai entendendo muito bem o que tá acontecendo nesse redor. E aí é que eu começo a pensar com quem que eu posso contar, com quem que eu vou pedir ajuda, Rede de como apoio, que eu faço. né? Isso, dentro dessa rede de apoio. Mas os impactos, Jenny, que a gente vai ver dessa enchente agora, é a mesma coisa do Covid. A gente não viu na época. Então, pra quem não sabe, eu sou natural de Manaus, então a gente teve a crise do oxigênio. Eu acredito que o país Sim. inteiro presenciou, onde famosos e tal enviaram oxigênio pra gente lá, na época nós morávamos lá ainda. E assim, hoje, depois de quantos anos? 3, 4 anos, eu ainda atendo pessoas com ansiedade generalizada que começou a despertar lá naquela época. Então é muito comum a gente ouvir relatos, eu ouvi relatos assim, Tati, tava tudo bem, aí veio a pandemia. Sim. Aí veio a pandemia, então é como se fosse um start. Aí veio a pandemia, eu perdi minha mãe, eu não tive a oportunidade de me despedir dela, porque assim, tava saindo do hospital direto para cemitério por conta da contaminação, enfim, foi um verdadeiro caos o que aconteceu em Manaus, assim. A gente também tava num cenário de guerra lá na época, foi muito desafiador mesmo vivenciar isso, mas a gente tá colhendo os frutos agora. Da mesma forma vai ser com a enchente. Então a gente vai colher os frutos emocionais disso, físicos e estruturais, muito depois, onde a gente entender, quando a gente vai conceber mesmo, de fato, o que foi que aconteceu ali. Porque a gente vê, né, por exemplo, a dificuldade, assim, nesse momento, assim, realmente de fazer alguma coisa em relação ao mental, né? Então a gente vê que inicialmente vão ter ajudas muito mais ali pro básico e depois que vão vir ajudas psicológicas. Mas eu vi até um movimento aqui de Balneário Camboriú de colocar já alguns especialistas para atender de forma online essas pessoas. Mas até essas pessoas também entenderem que elas precisam de ajuda emocional. Eu acho que isso também é um ponto bem desafiador, porque ainda a gente tá naquele momento ainda que as pessoas, nem todo mundo entende. Porque agora todo mundo precisa, né? Que precisa, né? A pessoa vai falar assim, por exemplo, eu tenho que comer primeiro, eu tenho que, com certeza, eu preciso da minha casa e tudo. E aí esse olhar também pra mentalidade talvez vai se tardar ali um pouco, Sim, né? Sim, total. Então, assim, isso também pode prejudicar ainda mais esse processo dessa pessoa até conseguir se reestruturar. Porque se o psicológico da pessoa não estiver bem também, se ela não estiver bem emocionalmente, ela não vai conseguir. Dificilmente ela vai conseguir fazer outras coisas, né? E é interessante a gente saber aqui, Jenny, o seguinte, que agora não tem muito o que ser feito. Os primeiros socorros psicológicos, eles existem e eles podem ser feitos, não é uma sessão de terapia, mas você que não é psicóloga, você pode ajudar a acolher e ouvir essa pessoa e garantir os direitos básicos dela, abrigo, comida e água. Então, às vezes, já foi provado cientificamente, inclusive, que fazer com que você reveja ou que você relate aquilo que aconteceu pode fazer com que você desenvolva um trauma posterior. Nossa, não sabia. Então, é muito perigoso a gente estar lá, e aí, como é que foi? Sabe aquela linha de curiosidade péssima, né? Que a gente chama de curiosidade mórbida. Quer saber de pormenores de coisa que não cabe no momento? Então, agora, o acolhimento é fundamental. O contato físico, principalmente com crianças, né? O abraço, o conforto, o mostrar que está ali com aquela mão estendida. Porque o que essas pessoas perderam
de bens materiais foram incomensuráveis. Então, assim, eu perco o meu lar. Imagina, a minha casa é meu ponto seguro, é onde eu descanso, onde eu vivo, onde eu tenho ali a minha família. Então, onde que eu encontro minha base agora? E aí elas projetam nesses voluntários, nessas pessoas, esse conforto. Então, é muito importante a gente entender que ajudar uma pessoa não é ficar com aquela positividade tóxica, ridícula, do tipo, ai, vai ficar tudo bem. Olha, Jennifer, a vida é assim. Deus sabe de todas as coisas. Sabe? A gente sabe que Deus sabe de todas as coisas. Mas será que uma pessoa que perdeu tudo, ela quer ouvir isso? Né? Sabe? Acho que a gente também tem essa questão do bom senso, né? Daquilo que pode ser feito. E aí, depois, a posteriori, porque agora tá todo mundo num modo ativado de sobrevivência. E aí, o que vai acontecer mais pra frente? Frente a isso, a gente vai percebendo as pessoas que tiveram traços, que estão apresentando mudanças de comportamento, mudanças emocionais, através de sintomas que a gente vai falar depois. E também, dentro desse contexto emocional hoje, tá todo mundo no mesmo barco. Então, assim, é não patologizar aquilo que tá sendo vivenciado hoje. Então, não tenho como dizer pra você assim, ai, a Jennifer tá deprimida. Se tá todo mundo com humor baixo, a gente tá meio capenga mesmo, sabe? Emocionalmente. Então, essas pessoas, elas vão ter crise de ansiedade, elas vão ter crise de choro, elas vão ter esquecimento, elas vão ficar meio atordoadas. Algumas pessoas, por exemplo, às vezes têm dificuldade de lembrar dos seus nomes. Sim. Isso não quer dizer que a pessoa tá tendo um problema X ou Y, mas quer dizer que ela tá vivendo aquele momento que é muito perturbador pra ela. E talvez ela já até tinha alguns outros traumas, e aí isso é mais um deles, né? É um acúmulo, E né? deixa eu te falar, e tem como um trauma, tipo, te ajudar a superar um outro trauma, ou isso não existe? Ou um trauma é mais um trauma? Eu acho que é mais um trauma. É mais um trauma, né? E assim, e essa questão eu fico perguntando, né? Tipo, eu, por exemplo, já passei, eu vivi, assim, tem mais 2 irmãos, a gente viveu num lar meio desafiador, né? Então, tipo, violência doméstica, esse tipo de coisa. Então, a gente cria de alguma forma ali aquele trauma. Mas eu vejo, por exemplo, que cada um desenvolveu um comportamento diferente para a vida. Né? São todas pessoas de bem e tudo, mas cada um tem um comportamento diferente em relação a isso que passou. Então tem como eu falar para você que eu não tive trauma, que meu irmão não teve trauma, ou alguma coisa assim? Como é que eu consigo identificar que aquele comportamento que essa pessoa, meus outros irmãos às vezes têm, tem a ver com o que aconteceu dentro de casa ou que eu não desenvolvi esse trauma? Porque pode ser que esse trauma, essa questão que eu vivi, pode desencadear em outro comportamento que talvez eu acho que não tem nada a ver com violência doméstica. Muito e de repente aquilo virou um trauma, né? Então, como que eu consigo identificar que um comportamento meu, ele é o resultado de um trauma? Eu acredito muito quando a gente sai do trauma, a gente entra no processo de crenças. Crenças e feridas que são instaladas na infância. Então, talvez os eventos, eles não tenham sido traumáticos ao ponto de agudo. Ele pode ter sido crônico nesse desenvolvimento. E aí você se enxerga a partir disso. E aí a nossa criança, a Gestalt terapia, que é uma das teorias da psicologia, chama isso de novo self. Que é como se eu criasse um personagem para me defender daquela situação. Então, o que acontece? Se eu vivo, por exemplo, uma situação de violência doméstica, aquilo vai ser desafiador, vai ser ruim, mas qual é o self que eu vou desenvolver a partir daquilo? Vai ser o self da pessoa que tem dificuldade de dizer não? Da pessoa que é apática, que é insegura, que tem medo, que tem dificuldade de se posicionar? Ou eu vou desenvolver o self da pessoa que é pé na porta, ninguém caga na minha cabeça, 880, tiro porrada e bomba? Ou eu vou pro lado da reatividade? Entendi. Então, o self, a depender de como você interpreta aquilo naquele ambiente, que isso aí a gente não tem como, né, mensurar, mas a forma como você interpreta isso naquele ambiente pode ditar a forma que você vai começar a se enxergar. E aí a minha autoestima ela vai ser pautada nisso. Por isso que o processo de terapia ele é um processo de revisitar e dar um novo significado, que é ressignificar essas experiências. Porque daí você vai aprender que você não precisa ser 880 pé na porta, mas você também não precisa ser apática. Entendi. Aí você começa a se monitorar um pouco mais, né? Isso, começa a se perceber. Exatamente. Eu, por exemplo, eu mudei muito o meu comportamento, assim, em relação a... Desde muito tempo, assim... Eu sou muito perceptiva. Eu sempre eu gosto de olhar os meus comportamentos positivos ou negativos. E eu gosto de falar assim, cara, por que tá assim? Por que eu me comportei assim nesse momento?
Para que eu consiga tentar identificar onde essa fonte... Autodefesa, né? Para que eu consiga falar assim, poxa, eu preciso melhorar. Mas isso é uma construção, né? Todo mundo fala assim, poxa, eu fui lá, fiz uma coisa que não foi legal com alguém, deixa eu avaliar por que eu fiquei dessa forma. Não é todo mundo que tem essa percepção. Quase ninguém. E eu falo assim, o tanto que é desafiador isso também, né? Desenvolver esse comportamento de autoanálise, de se ouvir, para que você consiga lidar também com esses seus comportamentos e de alguma forma também melhorar. Sim. Porque existe isso, é claro, a gente tem a questão de psicólogo. Eu faço quase 10 anos, 8 anos que eu tenho uma psicóloga que me ajuda a entender. Me ajuda a entender ali e tal. Então, eu fui ali muito porque teve um momento que eu entendi assim, ó, sozinha não dá. Sim. Acho que tem alguma coisa aqui que não tá legal e eu fui. Mas muitos não vão também, né? E aí eu falo assim que sem esse olhar, talvez, eu falo assim, sem psicólogo, daria pra me lidar com essa questão? Tipo, eu preciso ter, assim, uma pessoa pra me ajudar a lidar. Tu ia sobreviver, né? De qualquer jeito. Ia levando, como dizia meu pai, ia levando nas coxas, né? Aí vai sofrendo, né? Então tem que, de alguma forma... E às vezes não é que só você vai sofrer, mas o que teu comportamento tá perpetuando as suas feridas, suas crenças, seus tá te traumas. Tirando também, né? E tá dificultando seu relacionamento com outras pessoas. Porque daí você pode transferir isso pro teu filho. Com certeza. Sabe? Acho então, que isso mudou muito também. Eu acho que ser mãe pra mim mudou ser mãe muito. muda. Eu tava conversando um dia desse com uma amiga, acho que foi eu não sei se foi com a Cris e tal. A gente tava conversando e ela disse assim, eu ouvi uma menina dizer assim, eu não posso falar alto porque minha mãe disse que incomoda as pessoas. Então, assim, o quanto que o que eu acredito vai impactar. E olha só a dificuldade que essa criança vai ter lá na frente de se posicionar. Com certeza. Porque daí se você fala toda hora... Você passa uma imagem de insegurança. Porque a nossa comunicação, ela é 7% verbal. Ela tá comunicando com o teu, né, com o teu inconsciente ali, dizendo, cara, essa pessoa é confiável, essa pessoa não é. Então o cérebro vai fazer um raio-x em você. Será que eu posso confiar na Jennifer? Peraí. Só que isso não é consciente. E o contexto também ajuda muito, né? Ajuda. Você tá num contexto onde as pessoas estão, tipo, pra o que você pensa, você começa a falar assim, cara, talvez realmente não importa o que eu tô pensando. Sim. E é isso que eu sou. É assim que eu sou e pronto, acabou. Não sou validada. Inclusive, eu conheço muita gente assim, ó, eu nasci assim, eu sou assim, eu morri assim, e tá tudo certo, né? Quem quiser que aceite, né? Quem quiser que aceite, né? Então, tipo, talvez, o que falta também pra essas pessoas, né? Tipo, eu sei que falta a questão de contexto, acho que, igual eu falei, o contexto também, a pessoa fica... Quando eu mudei de contexto, eu fui muito repreendida. Tá, com certeza. Né? Tipo assim, mas isso aqui não é legal. Esse papo seu aqui não é legal. Sim. O vitimismo, tinha a questão do vitimismo e tal. E aí, eu não era tanto, mas eu já tive isso. Então, aí, o ambiente vai te moldando também. Você fala assim, poxa, peraí, se eu tô sendo repreendida muitas vezes nisso, será que eu não tenho que olhar? Sim. Igual relacionamentos. Sim. Se eu tô sempre ali com o dedo podre, tô errando o relacionamento, será que não tem alguma coisa aqui que eu tenho que talvez melhorar? E sabe qual é o problema, Jenny? A criança, ela tem um mecanismo de autorreferência. Tudo é sobre mim. Aí a gente vai crescendo, vai tendo algumas experiências de vida, aí tudo começa a ser do outro. Então, quando instala as feridas emocionais, é tipo... Eu sou uma criança inadequada, por isso que a minha mãe não me ama, porque eu não tenho valor. E não porque minha mãe tem esse tipo de comportamento porque ela tem algum problema. Só que quando a gente cresce, exige, óbvio, com milhares de experiências e coisas e tal, a gente cria um modo de responsabilizar o outro por aquilo que deveria ser nosso. Então é muito comum a gente ouvir discursos de que homem não presta. É verdade. Cara, tem homem que não presta? Tem muito. Infelizmente, tem muito mais. Tem muito homem que não presta. Mas assim, também tem muito homem que é bacana, que é parceiro, sabe? Então eu coloco isso num saco pra justificar as minhas más escolhas frente aos meus relacionamentos. Eu coloco a culpa no meu chefe porque eu não sou promovida. Mas eu tenho uma dificuldade de olhar que às vezes eu só faço aquilo que eu sou paga pra fazer, eu sou incapaz de fazer um pouquinho a mais ali, pra ter um pouco de destaque, eu não sou solidária, eu não sei trabalhar em equipe. Eu não olho pra esse lado. Eu olho que fulana foi promovida porque ela deu pro fulano, sabe? Eu tenho dificuldade até de reconhecer o mérito da outra pessoa quando ele me ofende. Então a gente tem meio que esse mecanismo que dificulta esse processo de autorreflexão.
Porque se o problema não é meu, pra que eu vou perder meu tempo pensando sobre ele? Isso é bem complicado, né? Tipo assim, indo um pouco pra série Bebê Rena, eu vi, assim, todo mundo tava comentando, falando sobre, e aí eu fiquei, assim, fui assistir, eu fiquei muito, assim, mexida. Eu achei ela extremamente pesada, assim, porque mostra uma série de coisas. E mostra como que um abismo chama outro. Inclusive é bíblico, né? Isso, um abismo chama outro. Perfeito. O fato ali, que na minha visão, não dando spoiler, gente, mas quem não tiver visto vai lá e se sentir pronto de ver, ok. Mas eu acho que tem muitos gatilhos ali e tal, que talvez não faça sentido. Mas enfim, o que eu vejo ali, por exemplo, que o fato do Donnie não ter um conhecimento de causa de quem ele era nesse mundo, ele entendeu que o ter era o ser. Então, tipo, eu tenho que ter uma carreira de sucesso. E aí, o fato dele colocar a carreira acima dele, ele se sujeitou, né? Não sujeitou. Claro que teve uma questão do abuso e tudo. Mas ele se sujeitou às repetições de abuso. Ele se sujeitou às repetições porque era a chance que ele tinha. Sim. E esse fato dele ter se sujeitado àquilo chamou outros abusos. Foi tanto que quando ele conheceu a Marta. E aí ele foi se sujeitando. Eu falei, poxa, que desespero. Quando a gente se vê, imagina, eu fiquei assim, meu Deus, imagina como é que tá essa pessoa, assim, tipo, na hora que ele veio e falou assim, cara, como que eu saio desse problema? E a gente vê muitas pessoas assim, como que eu saio desse problema? Eu me aceitei um relacionamento que tava um relacionamento bosta, igual você fala, também bosta, né? Eu aceitei uma pessoa que foi tóxica na minha vida, ou, sei lá, eu aceitei passar por tal situação no trabalho, que seja, e aquilo levou pra um problema que você fala assim, agora eu não consigo sair do meu trabalho, eu não consigo sair desse relacionamento, né? E como que, de alguma forma, a pessoa chega num ápice assim, fala assim, agora, será que ela mais difícil ainda ela conseguir lidar com esse trauma? Como que você vê? Porque na série, por exemplo, naquele filme, série, a gente vê que no final não resolveu nada. Ele entendeu que era um trauma e ele simplesmente começou a lidar com aquilo. Como assim? Como que a gente consegue entender ao ponto de falar assim, não, eu preciso sair disso, buscar uma ajuda que chega. Não vai chegar nesse ápice também, quando você tá no meio do trauma. Acho que é o quanto que dói, né? E o quanto que você vê que isso tá reverberando em todas as áreas da tua vida. Assim, porque o seu próprio limite é a gente que dá, né, Jane? Então, uma vez eu ouvi uma frase que parece, para algumas pessoas pode parecer um pouco cruel, mas ela é bem real, assim, frente a alguns desenvolvimentos profissionais que eu venho tendo. Que a gente só resolve aquilo que dói de verdade. Se a gente ainda não resolveu, é porque não doeu o suficiente. Então, quantas pessoas eu já atendi ao longo desses 10 anos que eu tenho de psicologia que disseram, Tati, eu já tô aqui há 2 anos pensando se eu faço terapia. Aí acontece um fato, a bomba estoura, aí a pessoa vem procurar ajuda. Por um fato específico. Só que isso começou a ser construído muito lá atrás. Tem um desespero, né? E ela vem numa crescente de alimentar isso. O que o Donnie fez foi alimentar um trauma e ele foi alimentar problemas emocionais e ele foi crescendo até o ponto dele engolir. Então, quando ele tem aqueles tipos de comportamentos ali, você percebe claramente ele dando autorização para que ela fizesse o que ela fez. Sim. Ele vai dando autorização. Quando eu bato na porta do meu... Não sei se eu posso falar essa palavra aqui. Da pessoa que me viola fisicamente, quando eu bato lá na porta, essa pessoa me viola, eu volto lá de novo, eu tô dando autorização pra você. Então eu já sei que, peraí, a pessoa me fez um mal, eu tô aqui pra que ela me faça de novo, calma aí. Que tem alguma coisa de errado aqui? Eu preciso entender o que é. Óbvio que existe manutenção. Gente, existe uma série de coisas aqui que a gente passa a noite inteira explicando o porquê que a pessoa vai lá e bate na porta de novo. Tá? Mas assim, no que tange o universo dos relacionamentos, a dependência e a forma como eu me enxergo impulsiona esse comportamento. Porque eu coloco no centro. A minha vida gira em torno disso daqui. Sem isso aqui eu não existo. Então eu me torno apática para todas as outras áreas. Então aquilo que eu quero é tanto, a validação que eu quero é tanta, a carreira que eu quero é tanta, que eu passo por cima de valores porque eu não conheço. Eu não sei qual é verdadeiramente a minha essência. Então qualquer um que chegue e me prometa aquilo que eu acho que vai me dar, eu tô aceitando. Porque eu não tô pautada em algo que verdadeiramente é sólido e me sustenta. Você falando assim, eu lembrei de uma situação que eu acho que agora é um trauma, né? Eu tô falando que eu tô até me libertando desse trauma.
que é correspondente a racismo. Não sei se eu posso falar essa palavra, né? Que eu tava saí do condomínio, tava morando lá em Guarujá, e aí eu fui até o supermercado, tava simples assim, um short normal e tal. E aí quando eu fui voltar pro meu condomínio, aí eu pedi pra abrir o portão, uma mulher falou assim, não, aqui a gente não tá dando nada pra ninguém. Eu falei, não, abri pra eu entrar, minhas coisas e tal. Ela falou, não, a gente não pode emprestar carrinho, não pode fazer não sei o quê. E ela, de maneira alguma, ela não me ouviu. Não me ouvia, eu falava, não ouvia. E aí, na hora eu fiquei assim, sabe, quando você quer só chorar assim? E aí eu não consegui lidar com a situação naquele momento. E aí o porteiro chegou, aí o porteiro, oi, Dini, entra aqui e tal. Aí na hora ela ficou lá, aí ela, ai moça, eu não sabia que você morava aqui. E aí na hora eu não fiz nada. Aí eu subi, chorei em casa, chorei, falei pro Igor. Aí eu falei, nossa, ela fez isso comigo e tal. Ele falou assim, mas não é possível, como assim? Aí eu falei, por que senão você não fala com ela? E aí eu não falei com ela. E depois disso que aconteceu, e depois de eu ter passado por uma outra situação também parecida, eu resolvi tomar umas decisões que mudou meu comportamento. Eu comecei, toda vez que eu ia sair, eu tinha que sair de salto alto, muito bem maquiada, com uma roupa muito bem arrumada, sempre de blazinho e tudo, todo lugar. E aí eu comecei a chegar nos lugares, as pessoas me elogiavam, parecia que eu era um ET ali, né? Nossa, tão bonita, tão inteligente, tão isso, tão aquilo. E aí, foi uma forma que eu busquei de me moldar. Hoje eu percebo, eu percebo que eu não lidei com o problema. Né? Você se adaptou a ele. Eu adaptei, eu criei uma forma de me forjar, de me vestir de uma forma para me proteger, evitar aquilo acontecer, mas eu não lidei com o problema. Sim. Né? E por conta disso, quando eu precisei, por exemplo, não estar, né, não tive tempo de me arrumar do jeito que eu queria, eu não me sentia bem nos lugares. Eu falava assim, qualquer hora isso pode acontecer. Então, hoje eu percebo que é um trauma que se instaurou por conta do que eu passei. Perfeito. Mas isso foi uma situação assim, quando eu vim pra morar em Floripa, eu comecei a mudar um pouco mais isso. Eu falei, gente, eu não posso... Esse comportamento meu não pode ser superior à minha liberdade. Porque entra a questão do valor. Eu falei assim, eu gosto de estar livre, eu gosto de fazer... Cara, eu quero sair aqui de bermuda, eu vou e tal. E eu não quero me prender ao fato de sempre usando uma roupa social, um salto alto, para mostrar quem realmente eu sou. Sim. Então, assim, eu sei que existe toda uma outra esfera que a gente não vai conseguir falar de todas as camadas que existem em relação a isso, mas a forma com que a gente lida muda totalmente a nossa vida, a nossa forma de ser, a nossa forma de lidar com as coisas. E eu, por exemplo, eu me forjei, às vezes, de uma capa para esconder que tinha uma ferida, né? Então, hoje eu tô aprendendo a lidar totalmente diferente com isso. Quero investir social, colocar um salto, eu vou. Tênis, vou. Quero colocar um short, eu coloco. Porque eu já entendi que é algo muito superior, porque é sobre quem realmente eu sou. E a minha essência, que é esse olhar, que a gente vai ter que desenvolver, eu desenvolvi na caminhada, orando, me conhecendo, tirando tempo comigo, com a minha psicóloga. Foi uma série de situações, relacionando com pessoas diferentes, uma série de movimentos que eu fui fazendo para eu começar a olhar e eu comecei a identificar. Hoje, eu tenho uma maturidade de identificar que é um trauma. Sim. Entendeu? Que não era só uma situação assim, é só uma forma de eu me proteger. Não, foi um trauma que foi instaurado, que mudou totalmente meu comportamento. De um dia pro outro, eu já era uma outra pessoa vestida totalmente diferente. Porque eu preciso me proteger daquela dor. Você percebe que emocionalmente é extremamente doloroso. Sim. E aí, eu não quero mais passar por essa dor. Uma coisa que as pessoas precisam entender, você principalmente está nos assistindo, é o seguinte. Tudo que a gente faz é para evitar a dor. Tudo que a gente faz é para evitar algum tipo de dor. A gente não quer sentir a dor de nada. Então, quando eu evito o mínimo ou máximo, eu tô tentando evitar a dor. Quando eu não quero deixar um casamento lascado, ruim, é porque eu quero evitar a dor do processo da separação. Ou eu quero evitar a dor de me sentir sozinha. Ou eu quero evitar a dor de achar com que eu não tenho com quem contar. Então, para evitar a dor de passar emocionalmente, ser exposta dessa forma ridícula de novo, o que eu preciso fazer? É tipo isso, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou brigar? Eu vou enfrentar? Eu vou fazer tal coisa? Não, eu vou
me vestir da forma como eu sei que essas pessoas vão me aceitar. E aí eu começo a me transvestir, Sim. né? Me vestir de outra pessoa que às vezes nem simboliza quem eu sou. E hoje, com essa ascensão da internet e tudo, a gente vê muitas cópias da internet, Sim. né? As pessoas usando o mesmo tipo de roupa, os mesmos hábitos, ali tá tudo muito aesthetic, né? Muito ali. E aí a essência, ela vai se perdendo. Tanto que uma das tendências para 2024 de criação de conteúdo é o lifestyle, é falar sobre a tua vida, sobre as tuas coisas, e quem tiver que conectar, conecte. Mas foi tão traumático que você criou essa forma. E hoje, adulta, você é consciente. Imagina uma criança que não é. É verdade. E aí a gente faz combinados, do tipo, a gente nunca mais vai fazer isso. Quando eu peguei meu primeiro chifre... gente. Ai, Deus. Eu jurei pra mim que eu nunca mais ia sofrer que nem a cadela velha que eu sofri naquela época. Foi extremamente doloroso, porque é muito ruim você confiar cegamente numa pessoa que traz sua confiança. Sim. Então, assim, foi muito traumático também aquilo pra mim. Então, qual foi o combinado que eu fiz? Eu nunca mais vou sofrer desse jeito. O que você acha que aconteceu, Jenny? Levou outro. Não. Eu larguei, mas o que você acha que aconteceu depois que eu larguei? Eu sei. Nada? Nenhuma sugestão? Depois que você largou? Larguei, eu prometi pra mim. Ficou com medo de ter outro relacionamento? Eu nunca mais me envolvi emocionalmente com ninguém. Aí. Nunca mais, assim, tipo, eu só tinha relacionamentos rasos. E quando aquilo eu queria aprofundar, entrar muito na minha... Aí isso aqui não é pra você. Então, assim, era tudo muito descartável. Tive um tempo, óbvio, né, terapia, a gente vai entender. Na época eu não sabia que era isso. Na época eu fazia faculdade ainda, eu tava começando a faculdade. Então foi um período de tanto estresse que eu desenvolvi psoríase. Então eu tinha muita psoríase, fiz tratamento muito tempo pra psoríase. Fiz tratamento medicamentoso. O que é isso, psoríase? É umas erupções na pele, pereba, minha ferida. Pereba, gente. Pereba, ferida que sai. Pereba. Pesquisa aí que você vai ver as fotos. Era aqui atrás do joelho que eu tinha. E uma professora na faculdade disse assim, Tati, você sabe o que é isso? Ela falou, tô fazendo tratamento no Alfredo da Mata, que é um hospital referência lá em Manaus em doenças de pele. Morri de vergonha de ir lá, porque assim, a pessoa com um tipo de pira, tudo com jeito lá. E eu fazia tratamento lá que amenizava, mas não resolvia, sempre voltava. Tudo depois desse chifre. E aí a professora disse assim, olha, eu vou te dar uma cortesia pra te fazer terapia lá na minha clínica, porque eu acho que isso é estresse emocional. E aí eu fiquei assim, caramba, eu vou. Foi ali que eu comecei a entender a mágica que a psicologia faz, sabe? Na nossa vida eu comecei a experimentar aquilo mesmo. Mas foi um período que eu fiz esse combinado comigo por conta daquele trauma, daquela dor intensa de confiar em alguém e ser quebrado aquilo, que me transformou numa outra pessoa. Entende? Tem pessoas que é assim, né? A gente vê, tipo assim, de repente mudou, né? Tipo, o que toma aconteceu? Atitudes muito rápidas em algumas coisas, que são até extremas, né? Sim, são até extremas. E aí você às vezes assusta, fala assim, de repente mudou do nada. Não é do nada. Não, é uma coisa construção. aconteceu. Isso que é uma outra pergunta. As pessoas mudam do nada, assim, não. tipo, e de repente a pessoa tá de um jeito, de repente muda e você fala assim, tem cheiro de alguma coisa aí, alguma coisa aconteceu. Sim. Talvez, muitas vezes, negativamente ou positivamente. Pode acontecer dos dois lados, né? Que realmente essa pessoa pode mudar. Às vezes é um despertar, né? Assim, eu não acredito que existam mudanças. Tanto que eu lido muito com relacionamentos conturbados, tóxicos e tal. E assim, sempre que tem um rompimento, aí a paciente chega e fala, ele disse que vai mudar. Eu falo, acredito. 2 dias, depois volta, no inferno, que é uma baixaria. Então, assim, tudo isso requer tempo. Assim como a pessoa fala, tô depressivo, do nada eu fiquei depressivo. Do nada eu tive uma crise de ansiedade. Gente, nada é do nada. Tudo é construído. Uma vez eu atendi uma moça que foi engraçado o caso dela, que ela disse assim, Tati, tô ansiosa, não consigo sair na rua, porque eu acho que alguém vai me matar. E ela começou a entrar numa neura, passou mal na academia, desmaiou e tal. E aí veio o médico dela, recomendou, porque fizeram todo tipo de exame, reviraram ela de cabeça pra baixo e tava tudo bem. Veio pra terapia. Não sei porque que eu tô assim. E aí, investigando a história dela e tal, e teve um dia que eu disse assim, tá, então você não sabe por que você tá assim. Então você já passou por isso, assim. Foram situações muito pesadas, que envolvia morte, que envolvia luto, que envolvia risco da própria vida dela, porque ela é jornalista, então ela cobria muitos casos de violência, então ela participava ativamente de tudo isso.
que é uma questão importante da gente falar sobre trauma, me lembra já. Uhum. E aí, assim, ela participava ativamente de tudo isso. Quando eu fui contando pra ela, ela disse assim, depois eu não sei por que eu sou assim, né? E, tipo, ela foi tirada do ambiente dela, familiar, muito cedo, troca de escola, sabe? Uma cultura completamente do outro país. Então, assim, às vezes a gente não entende a magnitude que esses acontecimentos têm e como que eles vão reverberar na nossa vida. Verdade. E depois ela, com 30 e poucos anos, espocou a ansiedade generalizada que descambou por uma crise de pânico nela. Caraca. E, assim, construção. E por que aparece assim, depois? Assim? Porque daí existe aquele tempo, né? Da mente, maturação. E começa, devido à exposição crônica que ela teve, alguns fatos, ela foi desenvolvendo esse instinto de autoproteção. Então, a ansiedade, ela é tipo um botão. Imagina que esse copo aqui é um botão vermelho. Ela tá aqui. Não, tá aqui a caneta, fica mais fácil. A caneta tá aqui, bonitinha, né? Assim. A ansiedade tá aqui, é um botão vermelho. Só que esse botão é pra ele tá assim, por exemplo. Assim. E aí aqui, preciso da ansiedade, apertei, ela ativa, eu consigo entregar um projeto, eu consigo antecipar alguma coisa que talvez eu precise fazer, eu consigo resolver uma situação, que a ansiedade ela é muito positiva. Quando ela descamba pro outro lado, é que ela se torna negativa. Então, imagina que a pessoa que ela é ansiosa, que ela tem ansiedade generalizada, ela tá toda hora com esse botão pressionado. O tempo inteiro. Então, eu fico toda hora enxergando perigo em tudo. É o novo normal da pessoa, né? Aí se torna o normal dela. Então, assim, eu preciso ter medo de atravessar a rua sem olhar, porque um carro, de fato, pode me atropelar e eu posso morrer. Mas será que eu preciso ter medo que aqui, nesse momento que a gente tá, uma cobra entre aqui e me engula? Sendo que eu nem tô no ambiente da cobra, não tem uma possibilidade da cobra aparecer aqui. E o ansioso, ele começa a criar essas situações, desenvolver medos. Uma vez eu atendi uma senhora que ela disse que todo dia ela tinha que olhar embaixo da cama. Porque ela jurava que ia ter uma cobra, ela que ia morder ela. Então, a mente, ela acaba levando. E esse botão, ele tá aqui, ó. Pressionado toda hora. Então, tudo é perigo, tudo é ameaça. Aí a gente fica em estado de alerta. Mas aí nem todo, só a gente interrompendo. Às vezes nem sempre então vai ser um trauma, vai ser um comportamento tipo de mentalidade. A pessoa fala assim, olha, a pessoa não teve nenhum trauma específico, tem que ter ali maquinando uma coisa ruim. Vai acontecer coisa com uma preocupação e tudo. Sim. E aquilo depois se torna algo maior que se torna um trauma. E... Tipo isso. Ou nem sempre precisa ser um trauma. Se torna depressão, ansiedade. Não, nem sempre precisa ser um trauma. O trauma é esse evento emocionalmente marcante e doloroso. Então, é um evento para trás. A ansiedade, ela é um modo, sabe assim, um modo de operar mesmo, que a pessoa fica com esse botão assim, no talo, e aí eu tô sempre em alerta, sempre preocupada, sempre ansiosa, a minha cabeça não para, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, eu não tenho que dar conta, aí quando eu não dou conta eu fico triste, eu fico frustrada, aí eu volto pro ciclo, é uma loucura. A mente do ansioso, nem sempre a pessoa que tem crise de ansiedade, ela tem um trauma. Não, nem de longe, nem sempre. Às vezes é um modo que ela aprendeu, tipo, eu atendo muitas... Sim. Às vezes eu atendo muitas mulheres, por exemplo, que aprenderam que elas tinham que fazer tudo, que elas tinham que dar conta de tudo. Então essa mulher naturalmente vai ficar ansiosa. Sim. Não quer dizer que ela tá com trauma. Agora não, vou cortar. É porque a gente tá falando muito. 40 minutos. Tá, quase acabando já. Então. Bora começar a encerrar. Tá. Então, quais são os sinais pra eu conseguir entender que eu tenho um trauma ou que eu tenho ansiedade? Apesar que tudo, de alguma forma, vai trazer um prejuízo pra pessoa. Eu acho, nem sei se ela precisa só pegar o nome, na verdade. Sim, eu acho que ela tem prejuízo que emocional é prejuízo emocional. Que ela tá com prejuízo emocional e que ela precisa, de alguma forma, de uma ajuda, né? Tá. Mas quais são os sinais? Então, vamos diferenciar o seguinte. Toda pessoa que tem trauma descamba pra ansiedade. Mas nem todo ansioso tem um trauma. Entendeu? Não é uma regra. Entendi. Mas a principal característica, por exemplo, que a gente chama do TEPT, que é o transtorno pós-traumático. A síndrome do pânico é muito presente, dependendo do nível e do grau. Então, essas pessoas do Rio Grande do Sul agora, as que forem mais propensas a desenvolver um trauma, elas podem desenvolver diversos tipos de comportamentos. Então, elas podem desenvolver o pânico, o medo da chuva, mesmo que seja uma garoa fininha, porque a ansiedade faz com que eu antecipe e reveja tudo aquilo que aconteceu. Sim, já vai acontecer tudo isso. Eu fico mais nervosa, eu fico irritada, apreensiva, eu começo a me enclausurar. Estado de alerta ali. Estado de alerta constante. Então, vem pensamentos intrusivos, né? Geralmente, eu não sei se a gente pode falar essas palavras aqui, mas relacionados a tentar sobre a própria vida. Sim. Então, assim, tudo isso
vai gerando um modo de operar, porque daí a pessoa se isola completamente, que foi o que a gente viu na pandemia. Então, muitas pessoas não voltaram ao modo de operar antes, por medo, por conta de diversas questões emocionais que as impedem de voltar 100% para aquela ativa. Eu acho que hoje bem menos, mas assim que foi liberado o contato social, nossa, muitas pessoas optaram por não ter. Isso é verdade. Muitas pessoas falam, não, melhor ficar aqui na minha, tá bom assim e tal. Só que nós somos seres sociáveis. Então isso também causa prejuízo emocional, sabe? A gente ficar longe, a gente precisa de contato, isso é extremamente natural. Então, assim, tem terror noturno, pesadelo, sudorese, aquela pessoa que fica muito nervosa com qualquer coisa e parece que ela tá... A ansiedade, gente, é um estado constante de alerta. Então, o teu corpo, todo o sangue do nosso corpo, ele se concentra no músculo. Pra você lutar ou pra você fugir. Pra defender, A gente pode fazer um episódio só sobre ansiedade. Mas aqui tensiona, lombar tensiona. Então, pessoas que são muito ansiosas vivem com dores musculares, né? Assim, nessas áreas aqui, muita tensão. Então, isso fica assim, a gente tá toda hora aqui, rígido, sabe? Eu tenho dificuldade pra relaxar. Então, eu tenho problema de insônia. E aí, vão diversas questões que podem e serão vistas daqui pra frente, assim como tudo isso passar. Mas aí, quais são as dicas, assim, sei lá, tipo, se a gente fosse agora fazer para as pessoas, seus parentes também, porque a família também, às vezes, ela que estão mais distante, até as pessoas dentro da rede social, de alguma forma, tá soltando os vídeos e tudo, às vezes você quer trazer uma palavra amiga para essas pessoas, mas qual que seria, assim, a dica para que a gente, como comunidade, consiga ajudar essas pessoas a, né, de alguma forma, assim, não é voltar à normalidade, né, mas levar toda aquela situação de trauma que elas viveram de uma forma mais leve, ou de alguma forma incentivando elas a ter algum outro tipo de hábito, alguma coisa assim. Como que a gente pode, como sociedade, lidar? Porque esse é o desafio também, né? Às vezes a pessoa tem um trauma ali, todo mundo quer ajudar de um jeito, e aí acaba prejudicando. Já vi casos, assim, de pessoas, às vezes, que foi exposta a, por exemplo, a pessoa foi violada fisicamente, e aí a família, na hora de ajudar, expõe a situação da pessoa, expõe a pessoa e gera um outro trauma, assim. Então, como que essas pessoas, como que a gente, nós, seres humanos, pode nos ajudar a viver em sociedade, né? Ajudar essas pessoas que passam por trauma, porque pode ser um vizinho, pode ser alguém da sua família, pode ser um filho, pode ser qualquer um. Então, como que a gente consegue, assim, de alguma forma... Primeiro ponto é não vir com essa positividade tóxica do tipo, ai, vai ficar tudo bem, ai, vamos entender que o melhor sempre está por vir. Essas coisas não é coisa que a gente quer ouvir quando a gente está em sofrimento, sabe? Outra coisa importante é não suscitar que a pessoa fique lembrando disso toda hora. Sim. Evitar perguntas, evitar falar. E o principal mesmo é sobre o acolhimento. É sobre a pessoa entender que você tá ali pra ajudar, sabe? Que, de certa forma, a gente vai conseguir reconstruir. O tempo que for, a gente vai conseguir reconstruir. Mas e que isso eu não preciso estar tocando nesse assunto toda hora. Entendi. Então, a gente tá aqui conversando, a gente tá falando disso. A gente vai não sei aonde, tá falando disso. Ai, tadinho, né? A gente não precisa de coitadismo, né? Também não colocar essas pessoas nesse lugar de sentir pena, mas de acolher e de entender que é um momento difícil que eles vão passar, mas que a gente não precisa estar com esse positivismo de coisas que... prometer coisas que a gente não sabe se vão de fato acontecer, sabe? A gente não sabe se a vida da pessoa vai ficar melhor. Como é que eu vou ficar prometendo? Ah, a Mari vem para o bem. Esse tipo de coisa, assim, sabe? Até, assim, ajuda, assim, pessoalmente mesmo. A gente quer ajudar e fica assim, toda hora, assim, como é que você tá? Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? E às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu quero ajudar porque eu não sei como ajudo. Sim. E a gente fica ali no pé da pessoa. E assim, deixa eu ir te ver, porque eu sou meio assim, eu quero ajudar, eu quero que eu vou ir, tô precisando de alguma coisa. Perguntar. Tá sempre, assim, muita disposição. Eu não sei até que ponto que você também tá ajudando essa pessoa a lidar com aquilo. Ou você tá sendo chato, né? Sim, eu sou a favor da comunicação. Então, tem gente que gosta de abraço, tem gente que não gosta de abraço. Tem gente que gosta de presente, tem gente que não gosta de presente. Então, é sempre bom a gente perguntar. Você acha que a minha presença aí vai te ajudar com alguma coisa? Vamos sair pra conversar e tal. Mas não que isso seja algo toda hora ali, porque aí já passa da linha da encheção de saco, né? Já tá, pô, a pessoa quer ajudar tantas vezes que atrapalha. Então, acho que comunicar isso é muito importante. Quando a gente vai abraçar alguém, a gente sempre pergunta, posso te abraçar? Porque vai que tem gente que é frio, né? Assim, né? Então, assim, é importante a gente sempre conversar sobre isso e entender que a maturação emocional dessa pessoa, ela vai requerer tempo pra ela entender tudo isso. Mas isso é no tempo dela, no ritmo dela.
Por isso que essas falas positivistas é algo que não funciona pra ninguém. Ah, vai passar, vai ficar tudo bem. Se isso funcionasse, né, seria legal. Mas não é sobre isso, também não é bem assim. Então, esse momento é um momento de acolher e de ouvir e de tentar garantir, na medida do possível, que as necessidades básicas dessa pessoa de segurança, alimentação e água sejam supridas. Atendimento médico, remédio, algo nesse sentido. E aí, depois a gente vai partir pra isso, porque tem gente que fica instigando, né? Agora, eu vi um vídeo de um rapaz, hypado, famoso, tá lá ajudando. O cara tava dentro da água, sendo resgatado, e ele fazendo live, perguntando, e aí, como que o senhor se sente nessa situação? Vou até fazer um reel sobre isso, que eu fiquei puta. Falei, tá, o cara vai virar pra ele e vai dizer, nossa, eu tô lindo, tá tudo maravilhoso. O cara tava dentro da água, sabe? Então, assim, falta um pouco de noção, às vezes, das pessoas. E a internet se divide, tem gente, ai, tadinho dele, é um menino. Cara, mas bom senso é pra todas as idades, eu acho, tá? Não existe isso. É aquele ponto que você falou, né? Sobre as intenções, né? Então, enfim, cada um tem suas Sim, intenções. cada um E tem no suas- finalzinho ali, a isso. gente sabe qual que é a intenção da pessoa, Sim, né? Talvez sim. não é realmente fazer o bem. Uhum. Mas é isso, assim, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. A gente falou sobre muita coisa, mas o principal aqui é realmente que a gente consiga ajudar nesse momento de crise que está acontecendo agora, é entender o que são os traumas, como eles se instauram na vida das pessoas, né? E olhar um pouco pra gente também, Sim. porque a gente também tem reflexo de tudo que a gente já passou. Muito. Total. A gente vai falar muito sobre isso aqui ainda, Com né? Ao longo certeza. do tempo. E de alguma forma também estar um pouco mais preparado, que a gente vai tentar ajudar vocês a estarem um pouco mais preparados para receber esses nossos irmãos também que estão passando por situações assim e tá bem alerta também sobre para não pegar pesado, né? Sim. Vamos ter bom senso. Vamos ter bom senso também, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Abaixo aqui do conteúdo vai ter um linkzinho para quem estiver aqui no YouTube, para que você vá pro nosso Spotify também, né? Certo? Então, vocês também curta, comenta, compartilha. Se inscreve no Se canal. inscreve no canal, isso vai ajudar muito a gente a crescer. Comenta aí pra gente também o que vocês estão achando, o que vocês estão gostando aqui do conteúdo. Podem deixar os feedbacks de vocês, a gente tá Qual foi o super insight? aberto. Isso mesmo, qual o insight? Se vocês identificaram também alguma situação aqui que vocês Sim. perceberam, falou, poxa, acho que tem um trauminha aqui, deixa eu olhar pra Precisa isso. olhar, dar uma Né? E a nossa olhada. indicação é sempre busca ajuda. Olhe para sua situação, olhe para sua dor, né? E não é só lidar com ela, mas buscar uma ajuda profissional também. Tem hora que a gente não consegue sozinho, né? Eu sempre brinco. Eu tenho uma psicóloga que me acompanha, porque mesmo eu sendo terapeuta psicóloga, eu tenho pontos cegos sobre a minha própria vida, né? É igual quando a gente tá dirigindo. Quem não dirige não entende muito sobre o ponto cego, mas o carro tem um ponto cego que você não consegue enxergar a pessoa que vem ali se ela tiver colocada assim, mais pra lá, mais pra cá do retrovisor. Então, com a nossa vida é a mesma coisa. A gente sempre precisa de um segundo olhar que te traga essa luz desse conhecimento e que vai te ajudar a voar muito longe, porque esses traumas, as feridas, as crenças, eles te atrapalham em todas as áreas da sua vida. Então, às vezes, essa carreira de sucesso que você busca, pode ser que tenha uma crencinha ali, uma feridinha ali que tá te impedindo de avançar, de se posicionar. Talvez tenha algo relacionamento, principalmente. Eu quero ter um relacionamento feliz, mas eu sou traída sempre. O que tá impulsionando você para esse padrão ruim de relação? É importante a gente entender o que no nosso comportamento... Eu sempre falo para as minhas alunas o seguinte: primeiro a gente tem que olhar pro nosso rabo, para depois ficar cutucando o rabo do coleguinha, tá? Então, o que no meu comportamento só tá atraindo esse tipo de pessoa para mim? Seja relacionamento afetivo, seja amizade, porque a amizade também tem muita amizade que é tóxica, ruim, né? Então, é importante a gente estar de olho nisso. Então, um beijo para você. Muito obrigada por ter nos ouvido, nos assistido, e a gente espera no próximo episódio. É isso aí. Tchau, tchau.